Customer Lovers, o podcast da High Platform, com Diego Aquino e Léo Palota. Olá pessoal, a gente está começando o nosso primeiro episódio do podcast Customer Lovers e eu sou o Diego Aquino da High Platform. Eu sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. Então, começando hoje nosso primeiro episódio do Customer Lovers, nós vamos discutir tudo sobre Customer Experience e teremos um episódio quinzenalmente, às quartas-feiras. Então siga o nosso canal e caso você queira sugerir temas, vai lá nas nossas páginas das redes sociais e manda seu recado pra gente. Bom, pro primeiro episódio a gente vai receber nada mais nada menos que Fábio Miranda. Ele é Head of Sales da High Platform. O Fábio vai bater um papo com a gente aqui sobre o impacto da transformação digital no relacionamento com o cliente. O Fábio tem uma bagagem grande aí já na área de atendimento digital, plataformas. E para começar eu queria fazer uma pergunta aqui pro meu amigo Léo. Léo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tecnologia que mais impactou sua vida nos últimos 10 anos e por quê? Sabe que eu estava pensando nisso, então assim, nos últimos 10 anos muita coisa aconteceu, né? E assim, uma das coisas que eu posso falar é a questão da conectividade, ou seja, principalmente via dispositivos móveis, né? Basicamente, o acesso da internet via celulares se popularizando. E o que aconteceu com isso? Isso acabou diminuindo a distância entre as pessoas. Então eu vou citar uma história rapidamente que aconteceu comigo, né? Eu acabei estudando lá fora e naquele momento, há muito tempo atrás, eu falava com os meus pais uma vez por semana. Então assim, era muito distante. Hoje tudo se tornou muito próximo, né? Os amigos, os parentes que moram em outros estados, outros países, enfim, tudo se aproximou. O acesso a informações, o acesso a conhecimento, tudo na palma da nossa mão. Então isso realmente, para mim, foi um grande impacto, né? Uma grande inovação tecnológica que realmente impactou a vida, né? A vida como ela é. Agora eu quero saber de você, Diego. O que para você impactou nesses últimos 10 anos? Quando eu nasci, a internet não existia ainda, pelo menos no Brasil. Mas eu posso falar que nos últimos 10 anos eu vi a internet mudar o perfil de comportamento das pessoas, principalmente o perfil do consumidor. Hoje a gente tem qualquer marca na palma da nossa mão e a gente quer ser atendido por ali, a gente quer reclamar por ali, a gente quer fazer um relacionamento pelo celular. A gente não quer mais chegar em casa, pegar o telefone lá e ligar para a empresa. Concorda? Sim, mais do que isso, né? A transformação digital deu mais poder para o consumidor e isso pode aumentar ainda mais. Então eu queria começar fazendo uma pergunta para o Fábio. Estamos em plena transformação digital, Fabinho? Legal. Obrigado aí, pessoal, pelo convite. Eu acho que a gente está num momento bom, um momento de conscientização. Nos últimos 5 anos a gente passou por vários momentos, assim, veio a parte do novo consumidor, os millennials, depois o tema era um ano falou-se muito em multicanalidade, omnichannel, aplicativos. Depois a gente começou a viver a era atualmente, inteligência artificial, automação, chatbot, e tudo isso se resume num tema que está muito quente, que é transformação digital, que engloba um pouco de tudo isso, né? Eu falo que o Brasil é um terreno fértil, assim, tá? Então, se a gente pegar no ranking dos países com maior potencial de transformação digital, o Brasil está em terceiro lugar, abaixo da Índia e da Tailândia. E em quarto lugar você tem o México. Então o Brasil é um terreno fértil. Então se você pegar o movimento das empresas e das startups que estão surgindo com muita frequência, fala-se até em bolha das startups aí, essas empresas já nascem digital, né? E a gente tem um outro cenário que o Brasil, em 2019, ele ficou em terceiro lugar no mundo de lançamentos de unicórnios. Então isso estimula também a tecnologia, estimula a parte de transformação digital. Então eu enxergo que o Brasil está numa boa conscientização e num terreno fértil sim, para se trabalhar esse tema. Então, só para deixar claro para os nossos ouvintes também, fala um pouco do conceito do unicórnio, né, das startups unicórnios. Que são as empresas que atingem 1 bi de faturamento, né? Então, esse é o conceito aí. Eles estimularam o surgimento de outras empresas aí que também miram isso, que são as startups mesmo, que já nascem digitais, né? Já nascem como transformação digital sendo o centro do seu negócio. Diferente das empresas mais antigas, que têm a transformação digital como uma parte da empresa ali, né? E essas empresas mais antigas caminham muito mais lentamente, né? Do que uma startup que já tem no seu core a transformação digital. Ô Fábio, a televisão, ela era a primeira tela na vida das pessoas. E isso mudou.
Hoje o celular é a primeira tela na vida de qualquer um, seja até criança ou uma pessoa de idade. Como que isso interfere no comportamento do consumidor? A gente vive na era da experiência, né? Então, onde um melhor atendimento é muito mais relevante do que um preço baixo, né? Do que um menor preço. Isso a gente já está sentindo nos últimos anos. E atender esse consumidor aonde ele está, indiretamente, você está afetando a experiência, a satisfação desse consumidor. E quando você tem 70% ou mais das pessoas no único aplicativo, você poder dar voz e atender como empresa esse cliente nesse aplicativo, vai, consequentemente, elevar a satisfação desse consumidor. Então, quando a gente pega no Brasil o WhatsApp, que é um canal que todo mundo tá, você vai nos Estados Unidos é o Facebook, você vai na China é o WeChat, se você olhar o case específico da China, do WeChat, que todo mundo tem, então as pessoas não andam com dinheiro ou com cartão, porque você paga tudo pelo WeChat, que é banco, você chama um Uber pelo WeChat, você compra um cinema, um teatro pelo WeChat, você faz tudo por uma única plataforma, a satisfação das pessoas é gigantesca. E o WhatsApp, o Facebook também indo por esse caminho, leva um desafio muito grande para as empresas, que é como atender o cliente nesse canal. Então é um desafio para todo mundo e com certeza impacta diretamente essa relação entre empresa e consumidor. E assim, esse exemplo que você deu do WeChat não tem uma quebra de experiência, né? Pelo fato de ele estar fazendo uma única plataforma, uma visão única. Perfeito. Isso acaba ajudando, talvez, né? Perfeito, na satisfação. Perfeito. Por isso que as pessoas são tão dependentes do WeChat, né? Se você falar com alguém lá na China que precisa fazer algum tipo de serviço e ele não tem o WeChat, ele está fora do círculo ali de tudo, assim, ele é um alienado, né? Você acha que o WhatsApp, existe uma tendência no Brasil para o WhatsApp seguir esse caminho do WeChat? Sim, acho que nas últimas declarações do próprio Zuckerberg lá foi de que o Facebook e o WhatsApp provavelmente vai seguir esse caminho, ainda mais com Instagram, Facebook e o WhatsApp, né? Então a tendência, sim, é ter uma única interface para tudo, assim. Tudo indica, né? Quando se fala de Facebook e WhatsApp, a gente nunca sabe o que passa na cabeça deles ali, né? De consumidor, né, do ponto de vista do consumidor e de como as empresas estão atendendo o consumidor, qual a situação do Brasil em termos de infraestrutura para essa digitalização do relacionamento com o consumidor em relação aos países desenvolvidos? Tá bom. Enxergo o Brasil como um país fértil, né? Mas a gente não pode negar que a gente tem uma defasagem de infraestrutura mesmo, desde quando a gente fala de internet, por exemplo, de você ter lugares que você não tem um bom acesso à internet, que a qualidade ainda é ruim. A gente ainda tem um problema como um país ali que sofre com essa parte de infraestrutura. E se a gente fazer um comparativo com, por exemplo, o Google, que tem um projeto super ambicioso, que é levar a internet free para o mundo, através de, eles chamam lá de balões, né, que são os zeppelins ali, que vai percorrer o mundo todo levando internet gratuita. Então quando você vê esse quebra de paradigma de onde está uma empresa pensando e onde a gente está, você fala assim, a gente tem um problema de infraestrutura que a gente vai ter que trabalhar e ainda tem essa defasagem. Assim, aqui. Fabinho, olhando então esse cenário do Brasil, onde 70% da população tem acesso à internet, 66% da população tem acesso a redes sociais, que hoje é um grande canal de conectividade, demonstra que o brasileiro realmente tem uma demanda por conectividade. E ao mesmo tempo, o brasileiro é um país onde se exige muito do atendimento. Então, como é que você consegue visualizar esse investimento das empresas em tecnologia para atendimento ao cliente, visto esse cenário que o Brasil está, de exigência e de exigências por canais digitais? O atendimento sempre foi muito negligenciado nessa parte de investimento, né? Nunca recebeu a devida atenção. E hoje as empresas enxergaram que o atendimento é o ouro da operação, é a parte mais rica. Porque como a gente está vivendo a era dos dados ali, então você tem o seu petróleo dentro de casa, né? Então como o desafio está, como entender esses dados, fazer essa leitura, como eu uso tecnologia para extrair o melhor disso e poder usar a favor do meu negócio e que gere um ROI, um retorno financeiro e uma satisfação na ponta para eu fidelizar esse cliente. Então o grande desafio das empresas hoje é esse. Como eu atrelo pessoas, processos e tecnologia de uma forma que eu vá impactar direto o meu consumidor ali, que eu consiga afetar direto a satisfação na ponta do atendimento. Legal, mas quais os desafios e oportunidades a transformação digital está trazendo para esse relacionamento entre empresas e consumidores? A gente tem, eu vou dar alguns exemplos práticos aqui, tá? Quando a gente fala de atendimento ao cliente em si, hoje a gente tem tecnologias de chatbot,
que ajuda muito na produtividade, em autosserviço. Quando a gente fala que tem inteligência artificial voltada nisso aí, para facilitar a vida desse consumidor a resolver o problema dele de forma mais prática ali, a gente tem empresas que antigamente a gente fala serviços financeiros, que hoje são as fintechs, que usam esse tipo de tecnologia para traçar perfil de investidor, para indicar planos de investimento para essas pessoas, fim de financeiro e tech de tecnologia. Então são as empresas novas que estão atrelando. Então quando a gente fala de iFood, o iFood não é uma empresa de alimentação, é uma empresa de tecnologia. Por isso que eu coloco como a transformação digital sendo o centro dessas novas empresas, assim, tá? Durante a sua resposta, você acabou citando a parte de atendimento automatizado, né, via chatbots. Mas como você está vendo a população brasileira, né, os consumidores brasileiros, aceitando esse tipo de atendimento? Como você está vendo isso nas empresas que você tem ido, enfim? A gente tem um grande desafio, que é entender o perfil da empresa e o cliente do nosso cliente, né? Então você pega um público que ele quer resolver o problema dele, então seja com chatbot, a palavra certa é autosserviço, né? O chatbot, quanto mais a possibilidade de resolver o serviço na ponta sem eu precisar falar com ninguém, é excelente, mas tem que saber dosar ali o quanto é um assunto crítico, urgente, tenso, que tem que passar para um humano, para você não irritar essa pessoa num chatbot e entrar num looping eterno, e como você usar o chatbot a seu favor para melhorar a satisfação. Então, qualquer pesquisa que a gente pega aí de satisfação, a gente vai ver que quando o consumidor ele resolve o seu problema sem falar com nenhum tipo de interação humana, o índice de satisfação é de 30% a 40% maior do que se ele passasse por um processo de falar com um humano. Então, saber dosar a tecnologia com pessoas, processo, tornar o processo também humanizado, não se perder isso, é importante. Era essa a minha próxima pergunta. Você acha que esse processo, e você acha que as empresas podem perder um pouco do atendimento humanizado? Eu não acho que elas vão perder o atendimento humanizado, tá? Eu acho que o atendimento nível 1, que exige alto nível de repetição, esse sim, 99% de chance de ser automatizado. Isso vai ser, na minha visão, a curto prazo vai sumir, mas você abre espaço para um atendimento de nível 2, que é onde realmente está a satisfação do consumidor. Então a empresa vai ter vai automatizar o nível 1 e vai investir no nível 2, que é onde aplica diretamente, tem impacto diretamente na experiência do consumidor. Então quando a gente fala, vou pôr um professor de educação física para fazer um atendimento especializado de uma loja de esporte. Para você chegar nesse nível de atendimento, você tem que automatizar as atividades com menos valor agregado para o consumidor, tá? Ô Fábio, existe alguma empresa, algum segmento de empresa que ainda é resistente a essa mudança? Hoje a gente tinha muito a parte de... Tem alguns segmentos que estão menos evoluídos, assim, quando a gente pega a parte de saúde, esse pessoal começou a entrar muito mais agora nessa parte de digitalização. Você tinha a parte das empresas financeiras antigas, não as fintechs que já nasceram no mundo digital, mas que também tem esse desafio de caminhar, mas a verdade é que as empresas mais antigas, com processos mais amarrados, a gente fala que um é o elefante ali, né, que é a empresa mais antiga, que tem muitos anos de vida ali, e mudar os processos é muito moroso. Em paralelo, você tem a startup, que ela é muito veloz ali, ela consegue ter um poder de mudança muito rápido. Então, empresas mais antigas e que tem você pegar uma instituição financeira mais antiga, ela vai ter muito mais dificuldade do que as novas que já nasceram nessa era. Então, não coloco em si no segmento, mas eu coloco no porte, no tipo de empresa que é mais difícil fazer essa movimentação, tá? E essas empresas vão ter muito mais desafios e vão ter muito mais dificuldade para conseguir colocar a estratégia de transformação digital. É interessante, né, Léo, que algumas empresas estão usando do atendimento digital, da inteligência artificial para se promoverem publicitariamente, né? Então, fazem campanhas falando que agora tem o atendimento digital, que tem um robô, e passaram a usar disso para aparecer mais, para conquistar novos clientes. O que você acha? Então, você vê que muitas empresas acabam usando isso como marketing publicitário. Sim, você pega exemplos até como a Nubank, por exemplo, que pega o atendimento e acaba pegando aquele exemplo muito bom e acaba usando isso como forma de se promover. Até porque, como o próprio Fábio disse, as empresas entendem que o consumidor considera o atendimento um dos principais fatores hoje para a decisão de uma empresa. Então hoje o consumidor decide por uma empresa
De repente ele pode até pagar, antes os fatores eram valor financeiro, né, e serviços, né, o nível do serviço. Então hoje ele até aceita pagar um pouco mais num produto, receber até um serviço um pouco abaixo, ou um produto com uma qualidade um pouco menor, porém que vai ter um atendimento de altíssima qualidade. Sim, por exemplo, na hora de escolher um banco, hoje, para eu escolher um banco, eu tenho que escolher um banco que tenha um atendimento bom, que eu possa resolver meu problema sozinho, no app, sem precisar ir na agência, sem precisar ligar. Talvez ele me cobre um pouquinho mais, mas não cobre meu tempo e não cobre minha paciência também, né? Eu não vou precisar ir lá na agência para resolver um problema. No meu app tem lá a inteligência artificial, tem um robô, um autoatendimento que eu possa resolver meu problema por ali e ficar satisfeito. Sim, porque você entende que é um atendimento que você vai ser bem cuidado, que quando Exatamente. Você tiver um problema, você não vai demandar tempo naquela empresa para resolver aquele problema, né? Então esse realmente é um grande fator de evolução. E aí voltando para o Fábio, a gente falando de atendimento, a gente invariavelmente vai falar de pessoas. E quando a gente fala de pessoas, essas evoluções tecnológicas estão modificando o dia a dia e o comportamento da sociedade como um todo. E está causando um impacto direto na colocação profissional das pessoas de atendimento, de relacionamento com o cliente. Como é que você enxerga esse processo nos próximos anos? A gente está passando por mudanças, e se a gente voltar alguns anos atrás, isso é normal. Então, quando veio o movimento das redes sociais, surgiu outras profissões, que era o social media. Quando surgiu o chatbot, agora surgiu outras profissões que são as pessoas que cuidam do chatbot, que insere conteúdo, que cria conteúdo, tem o UX, tem os integradores, tem o pessoal que é responsável hoje por tratativa de dados, porque é algo muito importante, tem a área que é o cientista de dados. Então tudo isso, essas profissões foram se reinventando. Então a partir do momento que sim, acho que quando a gente falou que atividades que são muito repetitivas, tem 99% de chance de ser automatizáveis, e sim, acho que a longo, curto prazo vão sumir, vai abrir espaço para outras. Então hoje você vê motorista de aplicativo, que até então não se falava, você vê pessoas que separam, contratadas dentro do mercado para separar itens que o iFood, o Rappi, essas empresas vão colocar. Você tem terceirização de cozinha, que é um negócio super novo, mas que já existe também. Então tem super outras profissões que surgiram e oportunidades que surgiram, porque o mundo está mudando. Então acho que isso é um processo natural, normal, e vai acontecer, e vai continuar acontecendo e nunca vai parar. Legal. Fábio, acho que a gente já tocou nesse assunto aqui, mas eu queria que você explicasse um pouco mais do que vai acontecer com as empresas que não acompanharem a transformação digital. A vida média das empresas diminuiu nos últimos tempos, né? Então a gente veio de 60 para 18 anos, então caiu muito, assim. Então hoje você pode ter uma empresa que fatura milhões e daqui 5 anos ela pode ser engolida por uma startup. Isso vai continuar acontecendo. E vai depender muito da forma como a gente pensa e se adapta à mudança e inovação, com qual velocidade a gente vai conseguir fazer isso. Porque o que funcionava antes não funciona mais hoje. Então essa velocidade e essa poder de adaptação à mudança vai interferir direto na vida útil das empresas. Então quando a gente fala de o caso Blockbuster, Netflix, quando a gente fala de Motorola, BlackBerry, que dominava 90% do share de telecom e quebraram em 5 anos ali, tudo isso impacta diretamente, tá? E o que eu enxergo agora é que abre-se um leque de habilidades do novo profissional, né? Enxerga agora esse novo profissional, ele tem que ter visão de futuro, ele tem que conhecer de transformação digital, ele tem que ter orientação à mudança, ele tem que ter conhecimento de tecnologia. Então o vendedor hoje ele não tem que saber só de venda, ele tem que saber de matemática, de métrica, de dado, ele tem que saber quantas reuniões ele precisa fazer para fechar uma venda, ele tem toda essa parte matemática, tem que conhecer, tem que ser orientado à mudança, tem que ter conhecimento em tecnologia e lógico. Isso é as principais habilidades do novo profissional nessa era quando a gente fala de transformação digital. Novas habilidades, novas transformações, tudo acontecendo, né? A transformação digital ainda está acontecendo. E até, Diego, se a gente gravar outro podcast daqui a uns 6 meses, com certeza vão ter novidades aí pela frente. Muitas mudanças, vai ser outro podcast. Muito bom. Bom, eu queria agradecer ao Fábio Miranda por compartilhar conosco o seu conhecimento. Obrigado, Fábio. Obrigado, gente. Valeu, tô disponível aí para os próximos aí. Caso você queira sugerir outros temas para os próximos episódios, acesse nossas redes sociais e mande pra gente as suas ideias. Um abraço, gente, até os próximos episódios do Customer Lovers. Até mais, pessoal, até o próximo episódio na próxima quarta-feira.